Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração. Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8. Deus irá falar de uma forma tremenda, pode ter certeza disso. E Ele moverá sobre a tua vida de uma forma extraordinária. Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8, que diz assim: Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Esse versículo fala exatamente quando José se revela aos seus irmãos. Se revela aos seus irmãos como irmão deles, porque até então os irmãos dele não tinham entendido que ele era quem ele era, que ele era o irmão deles. Os irmãos de José tinham medo que José viesse se vingar deles, medo que José viesse devolver para eles o mal que eles fizeram, que eles achavam que tinha feito para ele. Mas José, ele entendeu esse período no qual ele viveu como escravo no Egito, no qual ele foi preso, no qual ele passou tudo o que ele passou, serviu de aprendizado. Fez José entender que tudo o que ele viveu colocou ele exatamente onde ele estava. E que tudo o que ele passou e viveu era um plano do Senhor na vida dele. Esse processo que José viveu fez ele entender isso, né? Fez ele perdoar, fez ele ver o ocorrido por um outro olhar, uma outra ótica. Porque muitas vezes nós olhamos pela a ótica do ódio, do rancor, do ressentimento e não conseguimos ver Deus por trás daqueles momentos ruins no qual nós passamos. É necessário que nós venhamos passar momentos difíceis para que nós venhamos crescer espiritualmente, para que nós venhamos amadurecer espiritualmente. Ninguém cresce espiritualmente ou amadurece espiritualmente estando na tua zona de conforto. Estando ali, amém, tudo sendo favorável. Você cresce no deserto, você cresce na perca, você cresce você entendendo que você totalmente dependente de Deus. E para você entender que você é totalmente dependente de Deus, Deus tira todos os recursos do seu derredor e só lhe resta Ele. Você precisa confiar inteiramente nele porque não tem outras opções. E Deus tira exatamente todas as opções para que você possa entender e colocar a sua confiança totalmente em Deus. Deus fez isso com José. Desde quando os irmãos dele vieram a ele a primeira vez, até essa revelação acontecer, demorou 2 anos. Foram 2 anos que José, ele teve esse joguinho de, amém, de colocar, de mandar eles voltar, buscar Benjamim, depois voltar, trazer o pai de volta para perto dele. Ele demorou para revelar para os irmãos 2 anos. 2 anos foi o tempo que ele teve para processar essa mágoa, que ele teve para entender que aquilo fazia parte do plano de Deus. Então não foi do dia para a noite. Quando você lê a narrativa desde o capítulo 43 até o capítulo 45, a impressão que nós temos é que foi algo rápido. É que foi algo assim que José já tinha perdoado, que ele já tinha absolvido. Não, foi um processo no qual o texto mostra que José chorou e chorou muito. Teve um período no qual a primeira vez que ele viu os irmãos, que ele chorou tão alto,
mas ele chorou tão alto que as pessoas ali do Egito ouviram o choro dele e pensou, está acontecendo alguma coisa muito séria, porque o governador do Egito está chorando alto, muito alto. Mas é porque ele estava processando dentro dele tudo aquilo que ele tinha vivido, tudo aquilo que ele tinha, amém, passado. Porque ele recebeu um ódio, algo que aconteceu com ele da própria família, da própria parentela, daqueles que era para estar do lado dele, apoiando ele. E não teve esse apoio, pelo contrário. Eles lançaram ele num poço e eles venderam ele como escravo. Quem? Os próprios irmãos. Não foi ninguém de fora. Não foi alguém fora da família, da parentela, foi o de dentro. Fazia parte do plano de Deus, sim. Mas isso magoou José. Isso entristeceu José. Isso mexeu com as emoções e com o coração dele. Porque nós somos seres humanos. E nós temos esse lado. E os irmãos de José ficaram apavorados, dizendo, se José está vivo, se José está na nossa frente, vai chegar a hora que agora ele está por cima, agora ele é governador, e quem somos nós diante de um governador do Egito, uma das terras mais poderosas naquela época, uma terra que continha todos os alimentos ali que a família de Jacó e os irmãos dele precisavam daquela providência para sobreviver. Agora é a vez deles se vingar, eles pensaram. Mas não, Deus já estava trabalhando no íntimo e no coração de José. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar. Mas para isso você precisa entregar essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento nas mãos do Senhor. É um processo. Na vida de José demorou 2 anos, mas que ele apresentou diante do Senhor, que ele tentou lidar com isso, que ele chorou e chorou muito. Não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor, porque quando você chora diante de Deus, o seu choro irá gerar algo diferente. O seu choro irá gerar algo diferente, porque Deus, ele vai lhe responder. É preciso você confessar diante do Senhor que dói, que você sente mágoa, que você sente ressentimento, que você não consegue perdoar. E o Senhor irá te ajudar nesse processo. É um processo de cicatrização, é um processo de cura. E que José viveu isso durante 2 anos, até o ponto dele reconhecer que aquilo que aconteceu na vida dele colocou ele aonde ele estava naquele momento. E que naquele momento ele estava ali para salvar o pai e a descendência do pai. Então que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. Cada dor de José, cada luta que José enfrentou, tudo aquilo que ele passou, fazia parte de um processo e de um plano de Deus. Para ele conseguir ter essa noção e essa clareza, demorou 2 anos. Não foi da noite para o dia, não foi. Mas ele viveu esse processo, não sozinho, mas com o Senhor. Não tenha medo de viver esse processo. Não tenha medo de perdoar quem te feriu. Não tenha medo. Apresente no altar do Senhor, porque isso irá fazer você crescer espiritualmente. Vai fazer você estar em lugares e viver coisas que você jamais viveria. Então, tudo há um porquê e um para quê. Se aconteceu, foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus, não foi para te destruir. Pelo contrário, foi para você crescer espiritualmente. Foi em prol de algo muito maior e algo muito mais forte. Então, quando os irmãos de José se aproximam dele para que ele faça aquela revelação, ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro que ele já tinha perdoado e que ele entendia que aquilo que aconteceu foi para livramento.
livramento da família, que o Senhor estava usando ele como um instrumento de livramento para aquela descendência, para aquele povo, para aquele projeto que Deus tinha prometido desde Abraão. Então Deus sabia o que ele estava fazendo. Por mais que José enfrentou esse processo, né, mas ele não enfrentou sozinho. Deus estava do lado dele. Então, quando José fala essas palavras que está aqui no versículo 8, no capítulo 45 de Gênesis, que ele faz essa revelação para os irmãos, ele acalma os irmãos dele. E ele diz, não, eu não vou me vingar. Não vai ter reviravolta, não vai ter revanche, não vai. Porque isso eu coloco nas mãos de Deus. Deus é quem é o nosso vingador. Deus é que fará justiça em nosso lugar. Você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa, amém, desejar o mal de ninguém. Simplesmente coloca na mão de Deus e faz aquilo que você precisa fazer, que é perdoar. É perdoar e deixar que o tratar e o se vingar pertence ao teu Deus. Ele vai fazer as coisas conforme a vontade e o querer dele. Entenda, tudo que o homem semear nessa terra, certamente ele irá colher. Se alguém semeou algo ruim, irá colher o que foi semeado. Não tem como você semear limão e colher laranja. Não tem como você semear vento e colher bonança. Não tem como. Aquilo que você fez para o outro, você irá colher no tempo determinado do Senhor, e isso não provém do que eu estou desejando para você, eu declaro na sua vida. Não, querido. Aquilo que as pessoas fizeram contra a tua vida para magoar o teu coração e a tua alma, o nível de ingratidão, o nível de traição das pessoas, é entre elas e Deus. Não tem nada a ver com você. Perdoe, libere, viva e entenda que tudo faz parte de um propósito maior. E se houver que ter vingança, será de Deus e não sua. E não sua. Quando você guarda mágoa, ódio, ressentimento, só faz mal para você mesmo. Não faz mal para quem te fez mal. Só faz para você mesmo. Deixa nas mãos de Deus, porque Deus irá cobrar isso de cada um. De cada um. Ninguém vai embora sem pagar. Ninguém. Então confie na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela não falha. E ela jamais falhará. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus fazer. Ah, mas eu sofri, mas eu chorei. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não tente fazer nada pelo teu braço forte. Porque quando você se cala, o teu Deus fala. Quando você fala, eu não vou falar nada, porque quem me justifica é Deus. Deixa na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. E no tempo determinado do Senhor, verão quem é quem. Deixa. Deixa no tempo de Deus. Se estão te acusando falsamente, se estão levantando calúnia contra a tua vida, deixa na mão de Deus. Deixa. Se agiram com ingratidão contra a tua vida, deixa na mão de Deus. Deus, ele é justo e ele é fiel. E ele vai fazer conforme a vontade e o querer dele. Literalmente. Não guarde mágoa, não guarde ressentimentos. Libere perdão. E para liberar perdão é um processo. José demorou 2 anos para conseguir perdoar os irmãos e entender o processo que ele viveu, que foi para a glória de Deus e que foi por um projeto e uma causa muito maior. Então perdoe, leve o tempo que for, ore todos os dias, clame a Deus todos os dias, peça para Deus força para perdoar, para não carregar essa mágoa, esse ressentimento dentro de você. Entrega nas mãos de Deus e deixa que a justiça, quem vai fazer é Deus. Quem te fez chorar hoje irá pagar cada lágrima derramada. Mas um tempo determinado de quem? Do Senhor. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, como escravo, vendido, mas sim o próprio
Deus. José reconhece que quem levou ele para o Egito foi permissão de Deus, e foi o próprio Deus que levou ele para o Egito. Ele me tornou, ele quem? Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Deus é glorioso. Perdoe. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus mover sobre a tua vida, sobre o teu cenário, sobre a tua história. Aprenda, tudo há um propósito e tudo há um porquê, por mais que você não entenda agora. Eu tenho certeza que essa palavra falou o teu coração. Se essa palavra falou o teu coração, não esquece de curtir. Você curtindo, você está me mostrando que você gostou dessa mensagem, assim você vai me incentivar a continuar gravando mais e mais palavras como essa para te abençoar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. Além de ser de graça e não custar nada, você ainda vai estar entrando nas minhas orações. Tá certo? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva ligeiro e não perca tempo. Não esqueça também de ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. Quando eu lançar vídeo aqui novo no canal, você irá, amém, ficar sabendo, e aí não vai perder a chance e a oportunidade de ser abençoado. Essa palavra falou o teu coração de que maneira? Compartilhe aqui comigo. Compartilhe o seu testemunho comigo. Eu leio todos os comentários e eu respondo todos os comentários. Amém? Vamos orar? Estenda tuas mãos juntamente comigo nesse exato momento e vamos falar com o Senhor Deus da nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, essa vida, meu Pai, que está de mãos levantadas juntamente com as minhas, está orando. Está te clamando nesse exato momento. O Senhor está te pedindo para que o Senhor possa tocar nele ou nela, tirando a mágoa, tirando o ressentimento, tirando o ódio, tirando o espírito de vingança de dentro do coração deles. Que o Senhor, meu Deus, venha ajudar essas vidas a perdoar, a liberar perdão, Senhor, e seguir com a sua vida, a sua história, a sua trajetória. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que trabalha no mais íntimo e profundo dos corações. Toca, Senhor, sobre nós. Toca, Senhor, sobre nós. Senhor, vai nos libertando dessa mágoa, desse ressentimento, desse ódio. Vai tratando, meu Pai, as nossas feridas. Vai tratando o nosso coração, as nossas emoções, a nossa mente. Toca, meu Deus, sobre nós nesse exato momento. E toda barreira, toda muralha, todo empecilho possa ser quebrado, ó Deus.